uma vez? Senhor, abrimos a Tua palavra e nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida dos meus irmãos, das pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, e fale conosco. Em Cristo Jesus eu oro e agradeço. Amém. Tem uma função no Facebook, bem conhecida para quem tem o Facebook, né, sabe? Tem uma função no Facebook que é o dedo polegar para cima, né? Joia, que é o curtir. Quando você usa essa ferramenta, você usa ela para ou curtir uma foto de alguém, ou curtir um evento, qualquer outra coisa do tipo. E esse curtir, esse polegar para cima, nunca vi um polegar fazer tanto sucesso, né? Esse polegar para cima só vai mostrar para as pessoas mais ou menos o que é que você pensa e o que é que você gosta a respeito do que você está curtindo, do que você está ali aprovando, né? A nossa vida não é um pouco diferente, não. A página da nossa vida, ela está repleta de opções para se curtir ou não. No Facebook não tem a opção não curtir, né? Seria bom, só tem o curtir. Então, na página da nossa vida está cheio de opções, onde a gente pode curtir alguma coisa ou não curtir, não é? E eu não estou falando aqui, eu não me refiro ao gosto de roupas, eu não estou me referindo à comida, não estou me referindo às personalidades e também não estou me referindo às igrejas que você gosta ou não, teologia ou não, time de futebol ou não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo a você curtir algumas questões da sua vida que revelam o seu coração e que revela a sua identidade, como eu bem disse no domingo passado, como uma pessoa que foi criada segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus. É disso que eu estou falando. A página da sua vida tem muita coisa aí que você pode curtir, e essas coisas que você curte, ela vai revelar o seu coração, vai revelar a sua alma e vai revelar tudo o que você pensa e tudo que você é enquanto ser. E aí a gente precisa ser coerente com isso. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente curte na nossa vida ou com aquilo que a gente não curte na nossa vida. Quando eu pergunto para você o que é que você curte, eu quero que você tenha em mente que essa minha pergunta, ela deve apontar para a vida que você tem levado com Deus. Por exemplo, a vida que você está vivendo até hoje, e as opções que você está tomando na sua vida, tudo que você tem feito até hoje, tudo que você tem feito até então, quando Deus olha para a sua vida, Ele dá um joinha para cima. Muito bom, servo bom e fiel. Curti a sua página, curti a página da sua vida, porque você está vivendo uma vida que me agrade. Bom, muito bom. Eu gostaria de tentar trabalhar um pouquinho essa ideia, com base nesse texto que nós lemos agora de 1 Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Esse texto aqui ele é muito pertinente assim, né? Sabe por quê? Porque, vou aumentar um pouquinho. Porque tem muita gente que gosta de pegar esse texto e aplicar ele, sabe para quem? Para os jovens. E eu preciso dizer que eu estou feliz com ver essa galerinha nova sentada aqui na frente, viu? Estão me fazendo lembrar a minha época. Que bom que vocês estão sentados aqui. Fica mais bonito, viu, a igreja? Que bom. Chame todo mundo para vir sentar aqui na frente que eu vou adorar. Mas veja, quando a gente lê esse texto, as pessoas tendem a pegar esse texto e a aplicar esse texto para os jovens, para os adolescentes, né?
Principalmente o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Parece que vem aquela voz do além, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Entendeu, jovem? Muita gente gosta de pegar esse texto e de aplicar eles para os jovens, porque todo o texto que eu li, ele está falando de como nós devemos usar o nosso corpo, né? Como se só os jovens precisassem saber como deve usar o corpo, né? Mas eu gostaria de lembrar você de uma coisa muito importante, é que esse texto ele não foi escrito para jovens. Esse texto foi escrito para uma igreja. Isso precisa ficar claro. O texto aqui foi escrito para uma igreja toda. Uma igreja que estava vivendo uma doentia licenciosidade. Um povo que estava saboreando a imoralidade, comendo como se fosse a melhor comida do mundo. Paulo está falando com uma igreja aqui. Paulo não está falando com jovens que estão com um problema na área sexual, não. Paulo está falando com uma igreja inteira que está com um sério problema nessa área. E as pessoas aqui para quem Paulo escreveu, essas pessoas estavam se acostumando a viver com esse estilo de vida. Ora, essas pessoas serviam a Deus, e ao mesmo tempo que elas serviam a Deus, ora elas se preocupavam com coisas que não tinham nada a ver com Deus. Essas pessoas serviam a Deus sem se preocupar com essa vida oposta, ou com essa vida secundária, com essa vida obscura, com esse caixa 2, ou dê o nome que você quiser, para essa postura dualista de vida. Ama a Deus, mas eu faço o que eu quero. Ama a Deus, mas eu faço o que eu quero. As pessoas daquela igreja, elas entenderam a liberdade cristã de um modo muito errado. E essas pessoas usavam dessa liberdade para viver de um modo onde elas podiam curtir tudo na vida, principalmente imoralidade. Mais ou menos assim: Jesus morreu por mim na cruz, então já que ele morreu por mim na cruz, ele morreu pelos meus pecados, logo eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque depois eu entro no meu quarto, peço perdão e está resolvido o problema. O versículo 2 começa chamando a atenção para a discussão. Versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas. E ele repete isso 2 vezes. Todas as coisas me são lícitas. É mais ou menos o seguinte, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, gente, presta atenção, eu posso fazer tudo o que eu quiser na minha vida. Eu posso curtir tudo o que eu quiser na página da minha vida. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, absolutamente tudo. E aí o povo que gosta dessa licenciosidade, que gosta desse negócio, vai bater palma. Glória a Deus! Então eu não preciso me justificar nada. Não preciso me justificar com liderança da igreja. Não preciso me justificar com Deus, porque eu posso fazer tudo. Que maravilha! Mas aí em seguida vem a expressão santa de Paulo, jogando um balde de água fria no coração daqueles que amam a licenciosidade sem Deus. E diz assim: nem tudo me convém. E ele diz outra coisa: não posso me deixar dominar por essas coisas. Ou seja, por que Paulo está dizendo: olha, eu posso fazer tudo nessa vida, eu posso curtir tudo na página da minha vida, mas nem tudo convém que eu curta, nem tudo convém que eu prove, nem tudo convém que eu faça. Ele está dizendo que não convém, porque ele não quer ser escravo daquilo que ele pode fazer.
Entenda, ele está dizendo que não convém fazer, porque ele não quer ser escravo daquilo que ele pode fazer. Porque se tem uma coisa que vai amarrar o seu coração, é você fazer o que você quer fazer, sabendo que não pode fazer. Vou dar um exemplo. Conta essa história de um casal, e esse homem colocava sua esposa dentro do seu carro, e eles iam trabalhar juntos, e aí eles estavam dirigindo, sempre tinha um tráfego muito pesado para eles irem trabalhar, até um dia que ele descobriu uma vicinal, estradinha que saía à direita, e esse dia ele estava sozinho, e ele entrou na vicinal, todos os carros na pista principal parados, ele chegou em 15 minutos no trabalho. Ele falou: uau, eu sou o cara. Amanhã eu vou mostrar para minha esposa porque que ela casou comigo. Acordou cedo, fez o café, arrumou a mesa, disse assim para ela: meu amor, eu te amo, mas eu acho que você me ama muito mais. Ela: por quê? Porque eu vou te mostrar. Entra no carro. Entraram no carro e eles foram dirigindo, e ela assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ele falou assim: agora eu vou te mostrar por que você casou com esse homem que está do seu lado. Quando ele chegou na via central, onde todos os carros parados, ele deu uma acelerada, entrou na vicinal, vazio. Baixou os vidros do carro, pomposo, olhou para sua esposa e disse: eu não falei? Gostou? Em 15 minutos vamos estar no nosso trabalho. É por isso que você casou comigo, porque sou um cara inteligente, sou um cara descolado. Ela olhou para ele e disse assim: não sei se você percebeu, mas aqui é contramão. Ele disse: como é que é? Você não viu a placa de contramão? Eu devia ter casado com outro. Você vai me deixar viúva ainda por cima, andando na contramão na vicinal. Ele disse: não é possível. Ela disse: dá a volta. Ele parou o carro, deu a volta, e quando ele viu, ele olhou de mesmo uma plaquinha assim do lado: proibido entrar aqui, não podia. Ele disse: não, vou ter que pegar o trânsito. Moral da história: quando chegou no outro dia, ele com a sua esposa dentro do carro, e eles estavam entrando na pista central, todos os carros parados, ele olhou para a vicinal. E agora? Curto ou não curto? E esse homem descobriu a luta de descobrir as coisas da vida, porque ele descobriu um atalho proibido, mas ele agora não podia entrar pelo atalho. Ele tinha que ficar quase 45 minutos parado ali na estrada principal. Se tem uma coisa que escraviza o nosso coração, é quando a gente prova de uma coisa sabendo que nós não podemos provar dela. Sabe por quê? Porque nós gostamos. E não me olhe com esses olhos santos, como quem dizendo: eu não. Ali por você, reverendo. Não. Todos nós gostamos de provar aquilo que não podemos provar. E é por isso que Paulo está dizendo: posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Porque se eu fizer o que não me convém, eu vou ser escravo disso. Aí você diz assim: mas onde é que ele diz que ele vai ser escravo disso? Porque ele diz: eu não posso me deixar dominar por ela. Olha a expressão dominar. Essa expressão dominar, ela tem o sentido de jugo, de estar sob o jugo de uma falsa sensação de liberdade. Então, resumindo, eu posso curtir tudo na vida, mas não me convém curtir tudo o que eu quero curtir. Aí você diz assim para mim, fala assim: pastor, esse discurso está muito moralista. Esse discurso está muito moralista, porque o senhor está dizendo que eu posso curtir tudo na vida, mas ao mesmo tempo eu não posso. É muito moralista. Sabe qual vai ser a minha resposta para você? Eu vou dizer assim para você: parabéns, você acertou a resposta. É isso mesmo. É moralista mesmo.
Porque querendo ou não, quando a gente fala sobre curtir uma coisa, sobre não curtir uma coisa, nós estamos resvalando no assunto da santidade. Nós estamos resvalando no assunto da santidade. E sabe o que Francis Schaeffer disse no seu livro A Igreja no Século XXI? Francis Schaeffer diz o seguinte: a santidade de Deus envolve conteúdo moral. Eu vou repetir. A santidade de Deus envolve conteúdo moral. Ou seja, o que você vai curtir enquanto cristão, se é que você é cristão, que está me ouvindo, o que você vai curtir vai exigir do seu caráter um posicionamento moral. Vai exigir de você um posicionamento moral. Olha o que diz o versículo 13: o corpo não é para impureza. Todo o texto aqui que eu li, do versículo 12 até o versículo 20, todo esse texto, toda essa perícope, está falando sobre a prostituição do corpo. Mas eu quero que você entenda que a gente pode interpretar o corpo aqui como sendo também a expressão do ser. O corpo aqui pode ser também interpretado como toda a expressão do ser. O que eu me refiro com toda a expressão do ser? Com tudo aquilo que está no seu interior, com tudo aquilo que está no seu coração, com as coisas que estão aí guardadas, que ninguém viu, que ninguém vai ver, que ninguém vai saber, a não ser que você fale. Estão aí dentro do seu coração. O corpo aqui pode ser sim interpretado como toda a expressão do ser. Por quê? Deixa eu te dar um outro exemplo. O texto está falando sobre prostituição. Se uma pessoa se prostitui, é porque existe uma paixão que habita no seu coração. Uma paixão lasciva, uma paixão impura, uma paixão adúltera. Existe uma paixão sendo alimentada. Quem se prostitui, não começa se prostituindo no corpo, começa a se prostituir no coração. Porque a fonte da nossa vida não está no lado de fora das coisas que a gente faz. A fonte da nossa vida está aí dentro do seu coração. A sua vida está pulsando aí dentro. Seus sonhos não nascem na sua cabeça. Os seus sonhos nascem no seu coração. A sua vida está aí. Se tem uma coisa que você tem que guardar na sua vida, é o seu coração. Além de ir num bom cardiologista, você deve cuidar da sua alma. Que a sua vida está pulsando aí dentro. O modo como a gente vive, o modo como a gente faz as escolhas da nossa vida, evidencia o que é que a gente já curtiu no nosso coração. E aí Paulo diz no versículo 15, que o corpo é membro de Cristo. O corpo é membro de Cristo. Bom, logo, se todo o meu ser estiver ligado em Cristo, então o meu corpo deve evidenciar isso. O meu corpo deve pulsar, o meu corpo deve exalar essa consagração a Deus. E aí Paulo enfatiza mais esse negócio. Ainda no versículo 15, ele diz assim: se o corpo é membro de Cristo, eu iria entregá-lo a uma meretriz? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Bom, quando você diz para mim, quando você diz para qualquer pessoa, que você curte a vida, preste atenção, que você curte a vida pela ótica de Deus, mas ao mesmo tempo você se une, você se casa com um estilo de vida em que Deus não curte, sabe o que é que acontece? Calvino explica. Calvino diz o seguinte: quando nós dizemos que curtimos a vida em Deus, mas vivemos uma vida oposta a isso, Calvino diz assim:
nós nos rasgamos de Cristo. Primeira coisa. É como se nós estivéssemos colados em Cristo e nos rasgássemos dele. E mais, Calvino continua dizendo, além de nos rasgarmos de Cristo, nós nos dilaceramos. Ele diz, nós nos despedaçamos até onde a gente conseguir ir. Quando você diz que vive uma vida para Cristo, quando você diz que curte a vida pela ótica da palavra de Deus, mas a sua vida, de segunda a segunda, é um resultado oposto do que você canta, do que você ouve, do que você prega dentro da igreja, você está se dilacerando e se rasgando de Cristo. Porque se você se uniu a Cristo, você está vivendo essa vida, é como se Cristo está em você, e você está dizendo assim, sai de mim. E você quer se rasgar dele, se divorciar dele. É como que se o que fosse impuro em você fosse a presença de Cristo em você. E você quisesse se distanciar, se afastar dele. É isso que Calvino diz. Quando Paulo diz que o corpo é de Cristo, a gente pode somar com aquilo que eu falei na semana passada. Nós não somos apenas imagem e semelhança de Deus. Mas quando Paulo diz que nós somos corpo de Cristo, além de sermos imagem e semelhança de Deus, nós podemos ser também morada de Deus. Morada. E aí, gente, quando acabar o culto daqui a pouquinho, estou dando uma boa notícia para você, daqui a pouquinho, quando acabar o culto daqui a pouquinho, não fique achando que Deus vai estender um colchão aqui debaixo dessa cruz e vai ficar dormindo aqui, esperando que domingo que vem, ou na quarta-feira, alguns poucos irmãos venham aqui, acendem a cruz, eles dizem, acordamos, vamos ter culto, então deixa eu me arrumar aqui, podem me adorar. Não. Quando acabar o culto, a igreja volta para casa e volta para a sua missão. Deus não vai ficar aqui não. Porque isso aqui não é igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. E você volta para casa com uma missão. Qual é a missão? Bom, além do que eu falei semana passada, de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, a sua missão é mostrar para o mundo por que você glorifica a Deus e vive essa vida de prazer em Deus. Mas eu vou falar isso na semana que vem. É isso que você precisa e começa a compreender com esse texto de Paulo. Paulo que ele começa a dizer algo para que cause entendimento em nós daquilo que nós devemos querer, ou daquilo que nós devemos ter, ou daquilo que a gente quer curtir de fato na página da nossa vida. E depois de tudo o que ele disse aqui nesse texto, e depois até do que eu falei até agora, aí você olha para mim e diz assim, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que tipo de liberdade é essa? Eu posso curtir tudo que eu quiser, mas ao mesmo tempo eu não posso curtir o que eu quero? Que tipo de liberdade é essa? Que eu não posso fazer tudo que eu quero da minha vida? É doido, é? Que tipo de liberdade? Isso é ser livre na vida? Aí você diz assim para mim, olha pastor, me desculpe, mas isso está mais para uma escravidão religiosa do que para a liberdade cristã. Está muito mais para uma escravidão religiosa. Sabe esse negócio? Não pode ver televisão. Não pode jogar bola. Pode torcer para o Corinthians, mas não pode jogar bola. Quando você pergunta assim, que tipo de liberdade é essa
que Deus diz assim: você pode curtir tudo na vida, mas não convém que você curta tudo na vida? Essa pergunta, ela evidencia um raciocínio um tanto quanto equivocado sobre a compreensão de liberdade. Tem uma compreensão equivocada sobre liberdade. E aí existe uma tensão entre duas perspectivas a respeito da liberdade. A primeira tese é segundo a perspectiva do nosso mundo contemporâneo. O que o nosso mundo contemporâneo fala a respeito de liberdade? Bom, pastor, liberdade é você fazer o que você quiser fazer sem que ninguém venha causar interferência. Liberdade é eu fazer tudo que eu quero sem que ninguém venha me interferir. Eu vou fazer e fiz. Sou livre. E aí a gente, pensando em liberdade nesse contexto, a gente tem alguns resultados. Quer ver? Primeiro resultado: filhos que deixam seus pais e que deixam suas casas, porque os pais sempre dizem para eles não, e os filhos estão cansados de ouvir não, bota a mochilinha nas costas e vai embora. Por quê? Aí você pergunta para o filho: por que você saiu de casa? Você é louco? Ele diz: eu sou louco porque eu quero viver liberdade. Porque eu não tenho liberdade em casa. Outro resultado: empregos que se perdem, porque perdeu o senso de liberdade dentro do emprego e começou a se ofender e passar por cima de chefe, de não sei quem, pronto, demissão. Outro exemplo: relações que se acabam por conta dessa falta de percepção de liberdade. Começa a se envolver com as pessoas achando que poderia fazer alguma coisa, falar alguma coisa, e você não tinha intimidade para isso. Aí já viu aquela conversa assim? A pessoa olha para você e diz assim: te dei liberdade para falar isso? Não tem liberdade nenhuma para falar assim comigo. Vou procurar o pastor. Cai tudo para o pastor. Essa percepção de liberdade sem limite é o sonho de toda pessoa, não é? Eu quero ser livre, sem limites. Eu quero dizer para você que isso é por engano. Essa percepção de liberdade sem limite é por engano. Porque o conceito de liberdade na humanidade não é absoluto. Sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo para você. A realidade que a gente vive, eu estou falando de realidade, não estou falando de Matrix não, porque tem gente que vive na sua cabeça uma Matrix sozinho, né? Vive num mundo paralelo, um negócio estranho que a gente não consegue nem entender quando a pessoa está aqui e quando ela não está. Eu estou falando de gente real, gente como a gente, não é? A realidade que a gente vive, por si só, ela já impõe limites para a nossa liberdade. A nossa realidade, a vida que a gente vive, ela já impõe limites. Quer um exemplo? Eu chego para você e digo assim: consegue voar? Voa aqui que eu quero ver agora. Voa de um banco para o outro. Voa que eu quero ver. A gente não consegue voar. Outra coisa: a gente consegue viver sem dormir? Aí eu estou vivendo 1 ano e meio. Eu estou conseguindo. A gente não consegue viver sem dormir. A gente precisa dormir, precisa fechar o olho, descansar, entrar em repouso, ficar em off, desligar. Não conseguimos viver sem dormir. Outro exemplo: consegue viver sem respirar? Não. Se ficou sem respirar, morre. Se você não respeitar esses limites que a vida já impõe sobre nós, sabe qual vai ser o resultado? Sabe qual é o resultado de uma vida que não respeita os limites que a vida impõe? Eu vou falar para você qual é o resultado: morte, destruição. Tenta voar como um avião para você ver o que é que vai acontecer com você. Tenta ficar 3 noites, 4 noites sem dormir. Você não vai conseguir. Eu estou falando sem dormir direto mesmo. Esse negócio de ficar tomando cafezinho também não.
Não consegue, vai dormir. Fique sem respirar debaixo d'água para ver o que vai acontecer com você. Você vai morrer. É morte, é destruição. Portanto, buscar viver uma liberdade sem limite é você buscar a morte para si mesmo. É por isso que a liberdade sem limite é uma mentira. Não existe isso. E é exatamente nesse sentido que a gente agora começa a ter uma perspectiva bíblica sobre o que é liberdade. Sabe qual é a perspectiva bíblica sobre liberdade? Sabe o que é que a Bíblia fala sobre ser livre? Eu vou dizer para você. Liberdade é viver sob limites, com base no amor. Vou repetir. Segundo a perspectiva bíblica, liberdade é viver debaixo de alguns limites, com base no amor. Deixa eu tentar fazer um caminho bíblico para dizer para você como é que eu cheguei nessa minha conclusão. Por que liberdade bíblica, segundo a Bíblia, é viver debaixo de limites com base no amor? Olha o que diz o versículo 19. O versículo 19 diz que o nosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo. Primeira pergunta: como é que nós nos tornamos santuário do Espírito Santo? Bom, resposta: nos tornamos santuário do Espírito Santo porque Cristo nos enviou o Espírito Santo. Nós entendemos o Evangelho, o Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo, e então agora nós somos morada do Espírito Santo. Então nós somos santuário porque alguém enviou o Espírito Santo. Cristo enviou o Espírito Santo. Ok? Ok. Segunda pergunta: como é que Cristo enviou o Espírito Santo? Foi assim, né? Ei, desce e arrebenta. Não. Sabe como é que Cristo enviou o Espírito Santo? Ele teve que morrer. E teve que ser assunto aos céus. Porque se ele não morresse, não subisse, o Espírito Santo não viria. Ele diz isso para os seus discípulos: eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Ok. Terceira pergunta: mas por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? E a resposta volta ao início da primeira pergunta. Ele morreu para nos dar o Espírito Santo e provar o seu amor. Somos santuário do Espírito Santo? Somos? Ok. Se somos santuário do Espírito Santo, isto implica em alguns limites. Limites estes que demonstram o amor de Deus por nós. Olha o que diz o versículo 20. Fostes comprados por preço. O limite da nossa liberdade está no alto preço que foi pago na cruz do Calvário. E tudo, absolutamente tudo nessa vida, absolutamente tudo na página da sua vida que se opõe à obra de Cristo na cruz está fora da liberdade que gera vida. Toda liberdade fora da cruz vai gerar morte. Porque a liberdade da cruz impõe limites, e limites com base no amor, na obra da cruz. É melhor viver livre dentro de casa
do que viver livre num deserto. Eu cheguei nessa minha conclusão. Eu quero terminar dizendo que o dilema dessa noite é que nós temos que trabalhar o dilema da liberdade. Esse é o nosso dilema. E o dilema da liberdade, o que é que eu curto na página da minha vida, o que é que eu não curto. E olha, já vou até adiantar, não adianta você me procurar na terça-feira, pastor, me dá uma lista de coisas do que eu devo curtir ou não da minha vida. Eu vou dizer, não tenho lista, meu irmão, não tenho nada para te oferecer nesse sentido. O que é que você deve curtir ou não da sua vida? Na página da sua vida, você vai descobrir com Deus, lendo a palavra e vivendo em oração e vivendo em comunidade. O dilema da liberdade, curtir ou não curtir, ele só pode ser resolvido, sabe como? No amor. O dilema da liberdade da vida, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, só pode ser resolvido no amor. Jesus era livre? Jesus era livre? Ou ele era escravo? Ou ele era preso? Não. Jesus era livre. Sabe por quê? Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 18. A minha vida ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Ah, pastor, então eu devo viver minha vida pensando no outro? Está começando a entender o que é o cristianismo. O cristianismo não é para você viver para você. O cristianismo é você viver para o outro. Bem-vindo ao Evangelho. Curta essa página e você receberá a coroa da vida. Vamos orar. Senhor, nós nos encontramos muitas vezes da nossa vida num dilema. Porque a gente quer fazer algumas coisas na nossa vida, a gente quer curtir algumas coisas, a gente sabe que não pode fazer isso porque é contra a palavra do Senhor. A gente tem consciência disso. A gente não é hipócrita, a gente tem consciência disso. Mas a questão, Senhor, mais profunda, não é se eu devo curtir ou não para não pecar. A questão, Senhor, é que nós não devemos curtir algumas coisas da nossa vida, não é apenas só para não nos tornarmos escravos, mas nós não queremos curtir algumas coisas nas nossas vidas para que isso gere vida no coração de quem está junto com a gente. E eu oro, Pai, para que nessa noite, em nome e por amor de Jesus, pessoas nessa noite possam fazer a opção correta na página de suas vidas, curtindo a cruz e vivendo a vida da cruz, e que isso traga vida ao coração das pessoas com quem nós nos relacionamos e vivemos. E que esse modelo de vida, de santidade, um negócio que às vezes nos assusta, nos emburrece, a gente fica bravo com algumas coisas, que o assunto da santidade gera em nós também essa consciência de compromisso moral, porque nós temos um compromisso moral sim, e eu oro para que o Senhor nos dê coragem e ousadia de vivermos o que de fato a Tua palavra nos diz para viver. Ensina-nos, em nome de Jesus eu oro, amém e amém.